Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Há, entretanto, umas pedras muito bem ajustadas que cumprem perfeitamente a sua missão e, por isso mesmo, a Igreja lembra essas pedras vivas, para que se faça sempre memória delas. É o caso do dia de hoje, no qual a Igreja lembra Santa Teresa de Calcutá, essa mulher abnegada que ia atrás, à procura dos mais pobres entre os mais pobres. Uma vocação especialíssima de uma mulher abnegada, que acabou por falar à ONU, acabou por falar a esta humanidade e tanto pediu a paz, tanto pediu que trocássemos a guerra pelo amor, tanto disse que a paz se iniciava com um sorriso. Ela mesma ganhou o Prémio Nobel da Paz. Não andou à procura de prestígio, de fama, andou à procura dos pobres. E a Igreja no dia de hoje, como todos os anos por esta data, reconhece as virtudes heroicas. Passamos agora a sua intercessão no céu e que não sejamos nós indiferentes às necessidades do próximo. Porque muitas das vezes não somos pedras vivas, mas mortas do templo do Senhor, sem nenhuma proatividade ou com pouca caridade. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende
Oremos. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, estreitando a nossa união convosco. Dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, mas como a pessoas demasiado naturais, como a crianças em Cristo. Por isso, vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Mas nem sequer o podeis suportar agora, porque ainda sois demasiado naturais. De facto, se entre vós há inveja e discórdia, não é certo que sois demasiado naturais e procedeis segundo critérios humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Pedro, e outro, eu sou de Apolo, não julgais apenas por critérios humanos? Então, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançastes a fé, cada um na medida em que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Assim, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer. Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só, mas cada qual receberá recompensa, segundo o esforço do seu trabalho. Nós somos colaboradores de Deus, e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Do lugar onde habita, contempla todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada homem, está atento a todas as suas obras.
nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Nele se alegra o nosso coração. Em seu nome santo, pomos a nossa confiança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor me enviou para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus aproximou-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demónios que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus, com a sua voz e com a sua vontade, vai curar a sogra de São Pedro. Ela estava ali prostrada, por cama, com umas febres, diz-nos a Escritura.
Não sabemos bem que febres seriam, se seria propriamente uma febre causada por qualquer constipação, ou se seria até uma febre, uma outra febrecitação, de quem estava em casa tranquila e de repente chega um Jesus com todos os seus discípulos e requerem cuidados, atenção, algo para comer, e de repente aquela gente toda em casa, não vinha São Pedro sozinho, vinha toda aquela gente, e às vezes podia dar umas febres repentinas. Tanto que é assim que quando Jesus vai ter com ela, ela então dispõe-se a começar a servi-los. E vejam que a Sagrada Escritura coloca esse pormenor logo em seguida. Ela então levantou-se e começou a servi-los. Vemos assim o quanto talvez não fosse propriamente um problema exclusivo de saúde, mas o quanto seria uma febre, talvez causada por certa contrariedade. E a importância então dali de uma presença ao pé de um leito, a importância de uma palavra, a importância de estar ali Jesus, que faz com que uma febre se vá. Mas o Senhor Jesus, que tanto bem fazia, e nós escutávamos, tantos que iam ter com Ele, com enfermidades, com problemas espirituais, e que o Senhor os ia libertando de tudo aquilo, vemos que o Senhor não se fica pelas coisas práticas. Todo o bem que Ele podia fazer aos outros, é certo, Ele fazia. Entretanto, Ele dá-nos um exemplo, algo muito importante. Retirava-se para os montes, para rezar. E Ele dirigia as palavras ao Pai, como nós sabemos. Rezava. Vemo-lo assim não só ali no Horto das Oliveiras, quando Ele diz aos seus apóstolos que é importante rezar e vigiar para não cair em tentação, mas vemos como Ele é o primeiro a dar esse exemplo e algumas vezes isolar-se de toda aquela multidão, que até algumas vezes pelos milagres, por exemplo, quando da multiplicação dos pães o queria fazer rei e o Senhor então ausentava-se. Estava preocupado em fazer o bem, não estava preocupado com que o coroassem rei. Mas, dentro de algo que já também nos fala São Paulo, dentro daqueles homens naturais e daqueles homens espirituais, o Senhor dava-nos um exemplo que durante muito tempo inspirou até algumas formas de vida religiosa. Ora et labora. A oração e o trabalho. Não só viver para o trabalho, mas fazer com que o trabalho seja impulsionado, que seja inspirado por uma vida espiritual, por uma vida de oração. Isso eu conheci, por exemplo, já que hoje falamos em Santa Teresa de Calcutá, das próprias missionárias da caridade. Dei-lhes, inclusive, assistência durante 3 anos em São Salvador, onde eles estavam numa favela que em 1980, se não me engano, quando São João Paulo II quis ir ao Brasil, pediu para visitar o lugar mais pobre. E ali foi. Ali celebrou missa. Ficou tão assustado com a falta de condições, a falta de infraestrutura, a pobreza daquele povo, que ele mesmo chamou na altura a Madre Teresa de Calcutá para abrir ali uma comunidade. Porque se a vocação delas era trabalhar com os mais pobres entre os mais pobres, ali era um lugar então propício para elas exercerem aquilo para o qual elas estão vocacionadas. Ali durante 3 anos, enquanto lhes dei assistência espiritual, pude ver o que era um trabalho silencioso, à procura dos pobres, a fazer o bem aos abandonados, a tirar alguns doentes da rua, a trabalhar com os mais pobres entre os mais pobres. Eu ficava surpreso quando eu via também a atividade, mas mais edificado eu fiquei quando via que todas aquelas atividades que eles desenvolviam em função dos pobres
eram impulsionadas por uma presença diária, às vezes de horas, na capela, a fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Faziam 1, 2 horas de adoração, estavam ali diante do Senhor, rezavam comunitariamente e individualmente, e aquele tempo que ficavam ali em silêncio, em oração, impulsionava-as depois para a ação concreta. Dali vinha a força que elas tinham. Dali vinha a inspiração. Dali vinham enfrentar todas as dificuldades daquele momento, daquele refúgio, daquela oração. E então eu entendia como elas dali eram valorosas. Às vezes eu acompanhava-as para dar assistência aos doentinhos que estavam em casa e elas chegavam a entrar até nos lugares onde se vendia droga, mas que tinham às vezes a mãe do traficante, era uma pessoa doente, que não tinha culpa nenhuma às vezes da vida do filho, e elas chegavam e diziam àqueles homens armados ali à porta: como é que está a fulana tal? Está lá dentro. Então vá lá que o padre vai lá visitá-la. Estamos ali a embrulhar uns pacotes. Hoje não pode, irmã. Pode. O padre vai lá. Senhor padre? Muito bem, irmã. Vamos. E ela, essa irmã que era a superiora da casa, tinha até sangue nobre. Era uma espanhola. Os pais eram condes de não sei o quê, e ela abandonou toda aquela vida, diríamos quase palacial. Abandonou todas aquelas vestes mundanas e vestiu-se com aquela roupa, aquele traje, aquele hábito simples, que durante muito tempo, não sei se ainda é assim, era costurado pelos próprios leprosos, que faziam aquele trabalho nos centros em que as irmãs missionárias da caridade cuidavam dos leprosos. E entretanto faziam com uma tal abnegação que eu vou-vos contar uma coisa. Elas tinham uma carrinha velhinha, onde elas levavam os doentinhos às vezes ao médico. Estava tão velhinha que estava sempre a avariar-se. E eu disse: irmãs, olha, eu vou falar com o arcebispo, com algumas instituições, vamos ver se conseguimos uma carrinha nova. Falei com o arcebispo, falei com o Fundo de Misericórdia, que estava disposto, mais algumas instituições da igreja, conseguimos tudo para elas terem uma carrinha novinha em folha. Eu disse às irmãs: olha, a instituição está apenas a pedir que as irmãs reúnam algumas fotografias das atividades que as irmãs fazem em prol dos mais necessitados, para reunir tudo num dossiê. Já temos a carta do arcebispo, já fiz uma carta a explicar. Precisamos agora das fotografias a justificar o porquê da carrinha, com o trabalho que as irmãs fazem. Elas demoraram 1 mês a dar uma resposta. Depois, quando eu lá fui, a irmã disse: olha, vamos desistir da carrinha. Mas porquê, irmã? Então o que é que se passa? É que se depender de fotografias, a nossa superiora já disse que não. Não. Mas como assim, irmã? Nós temos um voto. Olha que bonito. Temos um voto de nunca expor publicamente, seja através de fotografias, seja através de publicações, o bem que nós fazemos aos pobres. Deus conhece. Ele há de nos dar a recompensa. Por isso, se depender de fotografias, a nossa resposta é não. Vamos ficar com a carrinha velhinha. E não houve maneira de voltar atrás. Eu depois consegui que aquelas fotografias não fossem publicadas, era a menos um CD para ficar em arquivo, elas foram irredutíveis. Não. Continuamos com uma carrinha velhinha. Mas mostrar o bem que nós fazemos é um voto que nós fizemos. Deus conhece, não é para sair ao público. E olha que bonito. Eu, ao pensar no Senhor Jesus que se retirava para os montes, eu a pensar ao Senhor Jesus que se retirava tantas vezes daquela multidão, eu lembro-me dessas irmãs, de como eram alimentadas no seu fervor pela oração e como faziam tudo abnegadamente, porque não era para os homens verem, era por amor aos pobres.
e impulsionadas pelo amor a Deus. Por isso é que quando São João Paulo II chamou na altura lá a Madre Teresa de Calcutá, ela falou na altura com o arcebispo de Salvador e disse: Senhor Bispo, eu vou trazer para aqui uma comunidade de irmãs, com uma condição. Então qual é, Madre Teresa? Eu quero um padre para dar assistência espiritual às irmãs. Mas não quero um padre que anda aí a falar de ideologias, de políticas. E ela disse, eu não quero um padre da teologia da libertação. Eu quero um padre. Um padre que alimente espiritualmente as irmãs, que lhes atenda em confissão, que lhes dê a Eucaristia, que lhes fale de Deus. Depois sim, as irmãs vão poder dedicar-se aos mais pobres entre os mais pobres. Mas eu só peço que me dê um bom padre, um padre espiritual, para poder atender espiritualmente as irmãs. Depois não se preocupe que elas vão de fazer o seu trabalho. Olha que bonito. Porque ela sabe de onde é que vinha a força para as irmãs fazerem todos aqueles trabalhos, mesmo os mais humildes. Meus irmãos e minhas irmãs, falei-vos um pouquinho da Santa Teresa de Calcutá. Tentei fazer uma relação com as leituras de hoje. Vivemos também, cada um de nós, não como homens e mulheres naturais, a quem é preciso quase dar um leitinho, que nem podemos dar uma boa feijoada, que nem estão preparados para isso. Então temos que dar pequenas coisinhas, falar de... Mas sejam homens e mulheres profundamente espirituais, a quem nós podemos então dar mais alimento ainda espiritual, devido a essa fome e sede de Deus. Uma fome e sede de Deus e um alimento espiritual capaz de vos transformar também a cada um de vós em evangelizadores, em homens e mulheres caridosos, atentos às necessidades dos irmãos. Irmãos e irmãs, e como todas as atividades da nossa vida, sobretudo aquelas mais exigentes, também o matrimónio tem o seu grau de exigência e é preciso muitas das vezes enfrentar as dificuldades e aridezes do dia a dia com oração, com a parte espiritual. E é assim que temos no dia de hoje estes nossos irmãos e irmãs que aqui se apresentam e que fazem as suas bodas matrimoniais. Assim, o Sr. Luís, Dona Cristina, Dona Maria e o Sr. Arlino, obrigado, a culpa é da letrinha de quem escreveu. Então ainda por cima, Sr. Avelino. Mas a esposa escreveu o nome muito bem, estava quase artístico, e isso significa humildade. O nome dele escreve de qualquer forma, o nome da esposa está aqui bem identificado. Queremos assim recebê-los na igreja e abençoá-los agora, não só a cada um de vós, como também às alianças que trazeis convosco. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezam eles e rezamos nós por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Trocam agora as alianças, acordam aquelas mesmas palavrinhas que disseram no dia do vosso matrimónio. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor.
Tendes aqui agora uma recordação deste santuário, símbolo do Imaculado Coração de Maria, seja sempre o vosso seguro e suave refúgio. Muito bem, muito obrigado. Bem-vindos, bem-aja. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, Irmãos e irmãs, os habitantes de Cafarnaum acolheram Jesus e não queriam que ele os deixasse. Mas a missão do Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino em toda a parte. Passamos ao Pai a graça de conhecer melhor a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que estás nos céus, inspire a Igreja a falar como Jesus e a curar os enfermos e os doentes, orando, impondo as mãos e ungindo-os com óleo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os homens a dizerem não ao demónio, o tentador, e a voltarem-se para Jesus, o Messias enviado ao mundo. Oremos, irmãos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os pastores a orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e a anunciarem, sem descanso, o reino de Deus. Oremos, irmãos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, dê às comunidades onde há contendas, invejas e discórdias, motivadas por ciúmes, a graça de não julgarem segundo critérios humanos. Oremos, irmãos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os crentes a trabalharem como um só, unidos uns aos outros, no campo e edifício de Deus, que é a Igreja. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai eterno e omnipotente, inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o reino. Por Cristo nosso Senhor.
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo.
admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
um só corpo e um só Espírito. Vós fostes chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai, que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Com toda a humildade, doçura e paciência, suportai-vos uns aos outros na caridade. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor,
graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja um dia muito abençoado a todos e tenham paz e o Senhor vos acompanhe. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós.